Olá, que Deus abençoe o nosso dia. Eu sou Irmã Del Matos, estou aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você quer continuar recebendo as mensagens, se inscreva no canal e deixe seus pedidos de orações. A Bíblia fala que em Atos 14:8, Paulo curou um jovem que ele era doente de nascença, ele era coxo de nascença. E Paulo chegou para aquele homem e mandou ele se levantar, e aquele homem se levantou. E naquela cidade o povo idolatrava muito, idolatrava a Apolo e idolatrava a Júpiter. E quando eles viram isso acontecer, né, eles que tinham aqueles deuses gregos, que eles diziam que era o deus, o rei dos deuses, que assim ele chamava de Mercúrio, né? Então, Mercúrio e Júpiter, eles falaram que Deus fez o homem se transformar em Deus, que aqueles que estavam ali na frente deles era o próprio Deus que estava ali. Então eles vieram trazer sacrifício, vieram oferecer para Paulo e Bernabé, porque Paulo era o que falava, então eles deram o nome de Paulo de Júpiter, que era o rei dos deuses, e Mercúrio, que era o mensageiro, que era o anjo na linguagem deles. E aqueles homens tiveram que correr, porque eles queriam de todas as maneiras levar sacrifício para eles. E eles queriam também sacrificar, porque a pessoa, quando ela é fanática, ela quer sacrificar aquela pessoa que está ali, achando que aquela pessoa é imortal. Quando, na verdade, todos nós, seres humanos, somos iguais. Nós não somos nenhum Deus. Por mais bem feito que seja as coisas que as pessoas fazem aqui na Terra, ela não pode ser comparada a Deus, porque Deus é único. Deus, foi ele que fez todas as coisas, e ele não se agrada quando as pessoas comparam o ser humano com Deus, com o próprio Deus. Ele diz que nós somos a semelhança dele, mas nós não podemos ser ele de forma alguma. E a ignorância daquele povo era tanta que eles, quando viram os milagres, eles acharam que foi o próprio Júpiter e o Mercúrio que tinham descido até eles para fazer aqueles milagres. Porque naquela época era o Deus que eles cultuavam. Como até hoje muitas pessoas também ainda estão nesse engano, cultuando deuses que não são Deus, né? Pessoas que pegam qualquer coisa, até mesmo brinco de ouro, ou sei lá, de lata, qualquer coisa, ou de metal ou de barro, faz e diz que é um próprio Deus que está ali para eles o adorar. A ignorância é tanta que elas não aceitam que o Cristo morreu por nós na cruz, que Cristo derramou o sangue dele na cruz, que ele olhou para a terra e não viu nenhum justo, para que assim viesse tirar o pecado do mundo. Então ele teve que fazer um sacrifício, o maior sacrifício que alguém pode fazer foi o sacrifício que Deus fez. Deus só tinha um filho, que era Jesus, e ele pegou esse único que ele tinha e deu por nós, para nos salvar, para salvar a humanidade. E nós precisamos sair dessa ignorância espiritual, essa ignorância de achar que o sol tem um Deus, que a lua tem um Deus, que as estrelas têm um Deus, cada um tem um Deus diferente. E que elas representam algo aqui na Terra que vem influenciar nas nossas vidas, na vida espiritual. As estrelas, o sol, a lua, foi Deus que fez. Tanto é que a lua, ela não tem luz própria. Quem clareia a lua é o próprio sol. E a luz do sol nem clareia a lua toda, porque Deus assim não permite. Porque muitas das vezes as pessoas falam, não, mas tem que ter a ciência, tem que estudar para poder entender. Sim, é muito bom você estudar, ter conhecimento, saber das coisas. E quantas pessoas que têm estudos, que têm mestrado, pessoas que têm várias faculdades e até hoje ainda cultua o Deus do Sol e o Deus da Lua, como Júpiter, como Mercúrio, como Marte. Muitos têm as estrelas como um Deus, muitos hoje ainda cultuam o Sol, pessoas hoje que ainda cultuam uma vaca, que ainda cultuam qualquer animal, menos deuses. Ali, naquela cidade, onde estava aquele povo de Deus, naquele país, onde aquele povo de Deus era escravo, né? Lá no Egito, ali o Deus daquele povo era um touro. Era um touro que Faraó, o maior homem da terra naquela época,
o homem que comandava toda a região, um homem que vivia chicoteando todos os outros povos, que escravizava, ele era sujeito a um touro. Ele se ajoelhava na frente do touro. Ele se ajoelhava na frente de deuses de estalta, de pau, de pedra, de metal. E ele fazia os pedidos dele ali. E ele viu o milagre de Deus. Ele viu quando Deus fez escurecer. Ele viu quando Deus destruiu todos que ali estavam. Ele viu quando Deus escureceu só a área dele, mas não escureceu a área que estava o povo de Deus. Aonde estava o povo de Deus tinha luz, e aonde estava o povo de lá, do lado de Faraó, não tinha luz. A água virou sangue, se transformou em sangue na casa de Faraó e de todos os deles, mas na casa do povo de Deus não tinha sangue, porque ele colocou o sangue, mandou colocar a marca do sangue do cordeiro nas portas, e ali também não morreu nenhum primogênito. Faraó viu todos aqueles sinais, e mesmo assim ele não deixou de adorar aquele Deus estranho. Hoje muitas pessoas fazem isso, elas passam por todas as dificuldades, mas elas não deixam de adorar a deuses estranhos. Às vezes ela faz trabalho, ela faz tanta coisa, e quando ela volta na casa, ela fala que o trabalho não deu certo, a pessoa diz: foi porque você fez errado. Você não colocou na hora certa. Você não colocou a marca da champanhe que foi pedido. Você não colocou o perfume certo. Você não colocou na hora certa. Eu pedi para você colocar tal hora. Você chegou atrasado. Você chegou um segundo atrasado. E aí o Deus não recebeu. Ou a deusa não recebeu. Eu mandei você jogar na água em tal local, assim, assim. Você foi em outro local. Eu mandei você ir de canoa, mas você foi de barco. Ele não aceitou. Eu mandei você jogar na hora que a onda subisse e descesse, mas você não jogou, você jogou na hora que a onda subiu. E aí o diabo fica levando as pessoas ao engano. Todos os momentos o diabo inventa uma arte para dizer que a culpa é da pessoa que está fazendo errado. Mas a culpa é da falta de sabedoria da pessoa, de saber que Deus não é vingativo. Que Deus, se você chegar para ele, se entregar a ele, não importa a hora, não importa o momento. Deus não lhe pede um perfume caro, não lhe pede um carro caro, Deus não lhe pede nenhuma coisa, nenhum sacrifício que você não possa fazer. Deus não tem horário marcado para você falar com ele. Qualquer momento que você falar com ele, ele está ouvindo. Não importa, Deus não dorme. Deus é o Deus das causas impossíveis. Então nós não temos que buscar a homem, achar que o homem é Deus, como esse povo aqui achou, que Paulo e Bernabé eram o próprio Deus, e ali queria levar o sacrifício para eles. Nós temos que levar o sacrifício para o próprio Deus. Pedir oração é muito bom, cultuar a Deus é muito bom, mas se apegar a Ele é melhor ainda. Respeitar é bom, mas seguir a Cristo é melhor ainda. Nós temos que entregar a nossa vida verdadeiramente àquele que vive e reina para sempre. Não se apegar a homem, achando que o homem ele vai resolver a nossa situação, achando que é o homem que fez. Tem pessoas que ela está tão bitolada que ela fala: fulano de tal foi que fez isso. Pegue a oração de fulano porque ele cura. Ele salva, ele liberta. É ele. Através dele eu estou fazendo isso. Não, não é através dele. Deus usa a pessoa. Deus pode me usar para levar a palavra, mas eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu só levo a palavra. Eu sou simplesmente um veículo para levar a palavra. Da mesma forma que o meio de comunicação está aqui levando a palavra. É a mesma coisa. Que nós que levamos a palavra é a mesma coisa do veículo que leva. Nós somos apenas o mensageiro. Quando aquele homem chegou na frente do servo de Deus, que ele se ajoelhou, ele disse: não, levante. Levante que eu sou igual a você. Eu não sou digno de adoração, levante. Deus te mandou dizer isso. Quando aquele homem se apresentou, o varão se apresentou para Abraão, foi um anjo. Aquele homem também se apresentou para Zacarias, também foi um anjo. E quando eles iam se ajoelhar, eles falavam: não, levante.
Levante, porque eu não sou Deus. Os anjos não é Deus. Os anjos são mensageiros. Os anjos são mensageiros. Assim como as pessoas aqui achavam que Mercúrio era Deus e que Júpiter era Deus e Mercúrio era um mensageiro. Nós somos apenas um mensageiro de Cristo. E assim como Cristo tem os mensageiros dele, Satanás também tem. Nós precisamos discernir as coisas de Deus e as coisas de Satanás. Porque nós precisamos estar com os olhos abertos para que nós não venhamos ter essa ignorância que esse povo nessa cidade de Lístia teve. Aquela cidade lá que era da província dos romanos, era de Roma, que fez isso. E ali naquele meio tinha judeus. Os judeus também estavam ali, juntos, querendo sacrificar para Paulo. Porque o povo de Deus, muitas das vezes, ele se mistura. Ele anda no meio do erro. E aí ele começa a fazer coisa errada e aqueles que não conhecem a palavra seguem. Porque fala, fulano é de Deus, está fazendo, eu também vou fazer. Não faça o que os outros fazem. Faça o que Deus manda você fazer. Porque muitas pessoas que é conhecedor da palavra, muitas vezes não levam a palavra certa para você. Então, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se aquelas pessoas que estivessem ali, como a Bíblia fala que ali tinha judeus no meio, querendo sacrificar para Paulo. Se elas conhecessem a palavra, elas teriam dito, não, isso aí é um pregador. Isso aí não é Deus, isso aí não é o Cristo. Cristo já veio, já ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Nós estamos esperando a volta dele. Mas muitos, ainda estão nessa de cultuar deuses estranhos, de cultuar Júpiter, Apolo e cultuar outros deuses ou algo parecido. Nomes que nós não podemos falar aqui para não sermos cancelados. Mas você que sabe, você está entendendo o que eu estou falando. Porque o único Deus que existe chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o único que vive e reina para sempre. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torna um só. É Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo que está sobre nós. E eu te convido a orar. Vamos buscar a presença do Senhor e procure ler a palavra do Senhor. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aí do lado direito você vai ver a palavra inscreva-se, você toca. Aparece também um símbolo de um sino, você ativa, vem a palavra todas, você toca. E antes de sair, você ativa o dedinho polegar, que é o like. Significa gostei. Todas as vezes que eu gravar aqui, o YouTube irá informar para você que tem um conteúdo novo. E quando você dá o like, o YouTube entende que é um conteúdo bom e pode ser repassado para outras pessoas. E assim nós vamos estar juntos buscando a palavra do Senhor todos os dias. Não se esqueça de ler a palavra de Deus. Se você tem dificuldade para ler, ouça, coloque, em voz a Bíblia falada, que ela vai levando para você as mensagens. Para quem está iniciando na fé, é bom iniciar com os livros do Novo Testamento. Comece por Mateus, Atos, Marcos, que é um livro que fala muito do sofrimento dos apóstolos e da vida de Jesus aqui na terra. E aí você vai passar a entender mais a palavra do Senhor. Não fique só em poucas palavras que você ouve aqui. Porque aqui muitas das vezes nós não podemos levar muito tempo gravando, porque nós temos um limite de horário. Então busque ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Oremos. Deus maravilhoso, soberano. Deus de honra, glória, louvor e exaltação. Te amo, Jesus. O Senhor é minha força, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha fortaleza. Estou aqui porque eu sei que o Senhor me concede essa vitória, de estar aqui buscando a Tua presença, a Tua face. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Eu não sei viver sem o Senhor, não. O Senhor é tudo de bom para mim. Eu te adoro, meu Rei. Minha vida, minha força, meu escudo, minha plenitude, minha fortaleza. Deus meu em que eu confio, luz da minha vida. Fica, meu Pai, hoje, sempre comigo. E eu peço ao Senhor pela minha vida, a vida da minha família, a vida desses que estão aqui, que vão receber essa mensagem. Muitos hoje estão ouvindo pela primeira vez.
que o Senhor já coloque eles debaixo da nossa cobertura espiritual. E que assim eles venham ser lavados e remidos com o teu sangue, Jesus. Pai, eu te peço, converte essas almas, converte, Pai, para a glória do teu nome. Porque o Senhor é o único Deus que eu conheço. O Senhor é o único que pode resolver as nossas situações. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu te amo, Jesus. Fica, Pai, cuidando da nossa vida. Entra no nosso país, cerca a fronteira do nosso país e nos abençoa. Visita cada país nesse momento onde essa oração chegar. Visita as cidades, estados, onde essa oração chegar, Pai. Toma conta da área de segurança, meu Pai, do nosso país. Toma conta, meu Deus, da área de saúde, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os nossos profissionais. Abençoa, Senhor, todos os agricultores. Abençoa o meu trabalho. Visita, Pai, a cada local, meu Deus, o qual eu faço parte. Abençoa todos que faz parte, meu Deus, do meu trabalho. Espírito Santo de Deus, eu te peço, entre nas empresas, aonde essa oração chegar. Pai, tem pessoas aqui no polo petroquímico de Camaçari que ouvem esta oração no local de trabalho. Que o Senhor venha abençoar essa empresa, venha abençoar esses maquinários, venha abençoar todos os funcionários e também o proprietário da empresa. Que o Senhor venha evitar acidente. Pai, visita os meus irmãos ali, todos na cidade de Camaçari, de Arembepe, Dias Dávila. Que o Senhor venha abençoar os meus irmãos em Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Camaquã, Canavieiras. Todos, meu Pai, todo o estado da Bahia, meu Deus, está nas tuas mãos. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará. Meu Deus, que o Senhor assim visite a cada um deles. Que o Senhor tome, meu Pai, eles nas tuas mãos e abençoa para a glória do teu nome. Eu peço ao Senhor por todos que estão acampados, meu Deus. Muitos estão acampados em fazendas esperando uma liberação. E até hoje essa liberação não veio. Que o Senhor visita meus irmãos na área de agricultura. Os, meu Pai, que se encontram acampados e os assentados. Que o Senhor entre com providência. Que o Senhor providencie, meu Pai, a caneta na mão do juiz para liberar o que tem que ser liberado. E assim o seu nome venha a ser honrado e glorificado. Não é o meu nome que vai aparecer, mas sim o teu. Porque a honra e a glória é do Senhor. E hoje, Pai, eu te agradeço pelas bênçãos, pelas vitórias. Apresenta a ti os meus inimigos e também meus amigos. Dê vida longa para os meus inimigos, para que eles alcancem a minha vitória. E os meus inimigos também. Dê vida longa para que eu possa ajudar até os meus inimigos. Quando a minha vitória chegar, a vitória do teu povo chegar, eles possam ajudar aqueles que muitas das vezes já fizeram mal para eles. E eles venham ter para dar e não para tomar. Obrigada, Senhor. Eu já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Bom dia, a paz de Cristo para todos.